Um ano com Xiaomi Pad 5. Olá pessoas, faz um ano que eu venho utilizando o Xiaomi Pad 5 e hoje eu vim contar para vocês todos os pontos positivos e negativos que eu tive com esse tablet. Bom, eu venho utilizando esse tablet frequentemente todos os dias na minha vida e eu separei este vídeo em alguns tópicos na qual eu usei ele bastante. Você pode acompanhar aqui na timeline do vídeo. Primeiro tópico a ser falado será a tela, na qual, na minha opinião, tem apenas um ponto negativo: muitos reflexos ao ar livre. Eu sei que é incomum a pessoa utilizar o tablet enquanto anda na rua ou no parque, mas por apresentar uma tela tão grande e apenas 500 nits, você sim terá reflexos. Bom, tirando esse único ponto negativo, a experiência de usar essa tela é incrível. É uma tela IPS LCD de 11 polegadas com a resolução aproximadamente 2K, com mais de 1 bilhão de cores e tendo HDR10, velho. É absurdo. O que deixa tudo mais incrível é que ele possui uma proporção de tela 16:10, diferente do iPad, que é quadrada. Dessa forma você consegue assistir tudo em full screen sem perder praticamente nenhum conteúdo das bordas. E o que deixa tudo ainda mais imersivo é que ele possui 4 speakers com a tecnologia Dolby Atmos, na qual permite que os sons sejam interpretados como objetos tridimensionais. Sem contar que ele possui uma tela de 120 Hz, o que deixa tudo muito fluido para consumir conteúdo e jogos. Simplesmente perfeito. Em relação à bateria, eu utilizo ele todos os dias. No OneNote, pela manhã e pela tarde, porque eu estudo em período integral. E eu chego em casa com, sei lá, 60% da bateria, 70%. É muito eficiente e muito duradoura a bateria desse tablet. Eu acho que eu nunca usei um dispositivo que durasse tanto. Isso porque a bateria dele simplesmente é gigantesca, tendo 8.720 mAh. O carregador que vem na caixa é de 22,5 watts, mas ele suporta até 33 watts. E sim, apesar de vir um carregador fast charge na caixa, ele demora cerca de 2 horas e 15 minutos para carregar de 0 a 100%. Resumindo, ele possui uma ótima bateria que pode durar tranquilo 2 dias, se você tiver um uso normal. Caso você seja um gamer, fique tranquilo que tem bateria suficiente para você chegar até o final do dia com carga. Lembrando que tudo que foi dito anteriormente foi baseado com a taxa de atualização de 120 Hz. E finalmente chegamos na Stylus Pen, na qual gera muita dúvida na galera. Caso sua dúvida não seja respondida, só mandar mensagem aqui nos comentários ou no direct do meu Instagram, o link estará na descrição. Bateria. Em meu uso, eu nunca vi ela ficar abaixo de 60%, até porque qualquer pausa na aula ou troca de sala, a caneta ficava fixa no tablet. A eficiência energética é absurda. Em apenas 1 minuto de carregamento, você consegue 20 minutos de escrita contínua. Lembrando que de 0 a 100% ela carrega em míseros 18 minutos. Vale a pena citar que com 100% de bateria a Xiaomi garante 8 horas de escrita contínua. Níveis de pressão. Ela possui 4.096 níveis de pressão, porém não são todos os apps que conseguem aproveitar todo esse recurso. Ela também consegue ser usada literalmente como um lápis, na qual a ponta e a lateral da Stylus Pen funcionam de maneiras diferentes. Ela ainda possui um tempo de resposta de 240 Hz, que junto aos 120 Hz da tela fica tudo muito fluido. Pode-se notar ainda mais a precisão e a velocidade da Stylus Pen, com o slow motion e o super slow motion que eu capturei.
Hoje em dia, utilizo frequentemente apenas 3 aplicativos com a caneta: Sketchbook, OneNote e anotações da Xiaomi. Nem todos os apps terá todos os níveis de pressão presente, tão detalhadamente, como é o caso do OneNote, mas a função estará lá. Rejeição da palma. Em relação à rejeição da palma, ela funciona de duas maneiras diferentes. Um para aplicativos otimizados e outra para os aplicativos não otimizados. Os aplicativos otimizados são aqueles na qual o desenvolvedor pensou em colocar uma otimização para as canetas digitais, aplicativos que sabem identificar o que é caneta e o que é palma da mão. Dessa forma, é impossível ter toques indesejados. Um exemplo seria o Sketchbook, no qual tem uma função própria para a caneta. Quando não é um aplicativo otimizado, o que age é a rejeição da palma do próprio tablet. Como funciona? Quando a caneta está próxima da tela, cerca de 1 a 2 centímetros, a palma não rabisca, mas quando você afasta a ponta da caneta da tela, aí sim você terá toques indesejados. E por fim, em relação a Stylus Pen, o último tópico avassalador. Muita gente veio nos meus comentários pedindo ajuda, pois diziam que a Stylus Pen ou o tablet estava com problema, pois do nada a caneta parava de escrever. E sim, eu resolvi o problema de todas as pessoas, e a solução era muito besta. O problema estava na capinha que não era original. Eu comprei uma case original só para mostrar para vocês, então vamos para o unboxing. Vamos de timelapse porque de unboxing o YouTube já tá cheio, né? Partiu. A case original está embaixo e a case barata está em cima. De primeira você consegue perceber que a case barata tem essas proteções nas laterais, que é o que segura a case no dispositivo. Já a case original, ela é toda vazada. O material da case barata é simples, ela é toda feita em plástico e é colada um tecido para que não arranhe o tablet. Já a case original, ela é totalmente feita de couro e é embutido ímãs dentro dessa estrutura. Diferente da case barata, ela possui ímãs nas costas e basta apenas colocar o tablet que fixa muito bem. Aquela testada só para conferir. Mas onde está o real problema? Então, o problema está na distribuição dos ímãs na case baratinha. Enquanto na case original os ímãs estão na parte de trás da primeira aba, como vocês podem ver aí no vídeo, o da case baratinha está na ponta da capa, como vocês podem ver.
A fonte do problema está nesse ímã central da case baratinha, que é muito forte. Por conta disso, quando você fecha a case para utilizar, esse ímã do meio fica próximo à conexão da Stylus Pen. E o tablet acha que a Stylus Pen está fixada aí. Por isso que ela para de funcionar. Vamos mostrar na prática. Olha só, eu irei encostar a parte da case próximo onde fica fixado a Stylus Pen. E ela para de funcionar. Muitas pessoas achavam que era problema do tablet ou da caneta. Eu afasto um pouquinho a case e ela volta a funcionar. Vou aproximar novamente. Ó, dou uma fechadinha, ela para de funcionar. É só retirar a case que tudo funciona ao normal, ou compra uma case original. Se você desgrudar a parte do fundo, ela vai funcionar normalmente e você não vai se atrapalhar também, né? Então, é isso. Bom, então vamos para um assunto que todas as pessoas aguardam: o desempenho do Xiaomi Pad 5. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o desempenho dele por dois motivos: pelo chipset que vem nele, no caso é o Snapdragon 860, e ele foi lançado um ano atrás, né? A questão do Snapdragon 860 é que ele foi lançado exatamente 3 anos atrás, no final de 2019. Só que ele continua sendo um ótimo processador para jogar porque ele era um top de linha. Então eu irei fazer os testes agora com tudo no máximo, no Low Wild Rift, no Apex e no jogo mais pesado de todos, Genshin Impact. Bom, vai ter aquele leve corte e eu vou fazer daquele jeito que todo mundo pediu, com a contagem de FPS à mostra. Vamos lá. Em amarelo está a resolução da tela, o 120 Hz ligado, e em azul tem a temperatura e o tanto de RAM usada. Como vocês podem ver, os gráficos estão no máximo, porém ainda não foi habilitado para o Xiaomi Pad 5 e para muitos outros modelos, o 90 e o 120 Hz. Vamos para os testes. Só queria falar que jogar com o tripé na frente é muito difícil, velho. Como vocês puderam ver, o LoL se manteve estável em todo o percurso, sem quedas de FPS. Vamos agora para o Apex. É a primeira vez que eu tô abrindo esse jogo depois de ter instalado ele novamente, então tava configurando tudo no máximo aí para vocês. Como vocês puderam ver, quando eu coloquei a taxa de quadros no Ultra, no caso 60 FPS, a qualidade gráfica saiu. Então, para eu poder puxar o máximo de desempenho, eu coloquei a qualidade gráfica no máximo e a taxa de quadros aos 45 FPS, no caso, muito alto.
puderam ver, talvez seja porque eu tô jogando o Battle Royale pela primeira vez depois de instalar, mas o drop de FPS foi apenas no início, no momento da queda. Já no Genshin Impact, o primeiro teste que eu irei fazer será com a configuração que vem padrão, só que colocando a 60 FPS. Bom, a mínima que bateu durante o momento de combate foi 37 FPS. Acredito que se você acabar limitando o FPS, você terá um jogo muito estável. Bom, mantendo a configuração e abaixando o FPS para 45, eu sinto que não houve praticamente nenhuma mudança. Já agora, quando eu coloquei o FPS a 30 quadros por segundo, eu senti que estava muito estável. Mas você sente ele menos fluido, obviamente, né? Bom, tendo em vista tudo o que foi falado, acho que não há dúvidas que o Xiaomi Pad 5 ainda é uma das melhores opções custo-benefício para esse fim de 2022 e 2023. Deixarei o link de compra de todas as coisas que apareceram aqui na descrição. Deixarei também um link de um site na qual vocês conseguem comparar o Xiaomi Pad 5 com outros produtos para ver qual é a melhor opção para vocês. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, se inscreve, ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E é sempre assim. Pô, terminei um vídeo horrível. E imaginar. E acabou.